Bíblia também procura descrever, através dessa história, como os homens buscavam seus próprios interesses e obstinada e egoístamente procuravam promover-se através de uma célebre cidade com uma enorme torre. Pelo que entendemos da história, o homem estava desprezando a pessoa divina, construindo uma torre que elevaria seus nomes ao invés de um altar a Deus. A construção da Torre de Babel era mais do que um monumento ao homem, mas representava também uma forma oculta de adoração, muito provavelmente dos astros. É certo que a torre foi construída na forma primitiva de zigurate, que era uma forma de templo primitivo que se tornou comum aos sumérios, babilônios e assírios. Assim, passamos a ter uma visão ainda mais profunda sobre tal história e confirmação de que tal construção possuía fins ocultistas e práticas desaprovadas por Jeová. A Torre de Babel. Notas sobre a Torre de Babel. Através da narrativa apresentada pelo Gênesis, descobrimos que o construtor da Torre de Babel foi Nimrod, filho de Cão. O nome Babel tem sido constantemente traduzido por confusão, ideia extraída da história como um todo. Porém, é certo que o nome deriva-se do hebraico, e cujo significado é confusão. Na sua forma grega, o nome significaria Portão de Deus. Muitos estudiosos das antigas línguas concordam em que as línguas da Terra parecem afluir de uma única raiz. Ideia errônea sobre a Torre de Babel. A Bíblia é a única a mencionar tal história. Isso não é verdade. A Bíblia é apenas uma das inúmeras fontes a narrar tal história. Podemos encontrar a mesma história ou uma parecida nos Escritos de Flávio Joséfo. Flávio foi um antigo historiador do primeiro século que atesta a tradição de que o Deus dos judeus havia destruído a torre com um forte vento. Relatos da mitologia
Suméria. Temos uma história muito parecida, a Torre de Babel, na mitologia suméria, que bem pode ser a mesma. Comentários de David Livingstone. Segundo Livingstone, os africanos que conhecera e que residiam junto ao lago Ngami possuíam uma história idêntica à da Torre de Babel. Etc. Há relatos semelhantes ao da Torre de Babel, até mesmo em culturas primitivas na América Central. Curiosidades. O dilúvio. Embora a arca tenha sido fabricada por Noé, ela, no entanto, foi misteriosamente e divinamente fechada. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Durante 7 dias, nada ocorreu. Porém, a partir do 7º dia, deu início ao dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites. Segundo os especialistas, esse tempo de chuvas seria o suficiente para inundar toda a terra. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. As águas do dilúvio estiveram sobre a terra durante 150 dias. Os fósseis como provas do dilúvio. Os inúmeros fósseis que se encontram por toda a Terra são uma prova irrefutável do dilúvio sobre a Terra. Os paleontólogos são, na sua maioria, unânimes em destacar que os fósseis precisam de soterramento rápido e grande massa de água para serem preservados como fósseis, o que estaria de acordo com um dilúvio que recaiu sobre a Terra. Não é por acaso que nos desertos se encontram inúmeros fósseis, inclusive de criaturas aquáticas. E não é também sem motivo que grande parte do deserto é um composto de areia e sal. Alguns peritos em dilúvio chegaram a enumerar quase 85.000 obras sobre o dilúvio em todo o mundo, escritas em quase todos os idiomas. A geologia comprova o dilúvio. A geologia comprova, através de pesquisas e experimentos,
que no alto do Ararat se encontram cristais de sal marinho e que tal monte esteve imerso pelas águas do mar por longo período. As medidas da arca. Sobre a questão que envolve as proporções da arca, tem existido muitas divergências entre os estudiosos. No entanto, elas não são tão gritantes ao ponto de nos impedir de possuirmos uma ideia bem próxima da exata dimensão da arca. Tendo como base os estudos modernos e recentes pesquisas exegéticas relativas ao texto de Gênesis 6:15, podemos então aproximadamente oferecer as seguintes medidas. Comprimento: 172 metros. largura, 28 metros. altura, 17 metros. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Pelo que entendemos da narrativa bíblica, fica subentendido que o tempo de construção da arca demorou 120 anos. A história de Noé tornou-se o centro de uma das mais conhecidas e impressionantes histórias. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.